Olá, tudo bem? Eu sempre repito para meus alunos de que essa nossa jornada em direção ao Enem, ela cumpre algumas etapas. Primeiro é a constatação, assim, no início do ano, de que nós estamos vivendo o ano mais importante da nossa vida, que faremos a prova que vai definir nossa entrada no ensino superior ou não, né? A gente tem sempre que pensar nessa possibilidade, embora sempre sejamos otimistas. Aí vem uma fase assim, que é aquela fase que vem março, abril, maio, aí vem aquele intervalozinho de junho, julho, assim a ficha começa a cair. E aí a gente começa a fase final. Essa fase que vem, agosto, setembro, outubro. Eu costumo dizer aos meninos que quem sobrevive bem a essa fase, com a mente tranquila, com o coração tranquilo e com a certeza de que está fazendo o melhor para se preparar, os resultados são inevitavelmente positivos. Nós estamos entrando nessa fase, a fase da sobrevivência. Aí precisa se renovar a força, a coragem e assistir muita aula. Com vocês, TV Enem, mais um dia de aula. Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Carolina Azevedo, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre uma temática extremamente pertinente para suas avaliações de Enem, para suas avaliações de vestibular, que são bacterioses. O que é que são bacterioses? Doenças causadas por bactéria. Primeiro vamos refletir sobre essa afirmativa aqui. Maquiagem, roupas e utensílios de uso pessoal não devem ser compartilhados. Por quê? Olha só a história de Jó. Ela era uma australiana que fez compartilhamento de um pincel de maquiagem. Sua amiga estava com furúnculo, estava com uma infecção de pele provocada pela bactéria MRSA e ao utilizar o pincel emprestado, ela acabou sendo contaminada e a bactéria teve acesso ao seu organismo por uma espinha. Então, turma, fica ligado. Por isso que a gente fala para vocês não compartilharem esse tipo de utensílio, tá bom? Meninos, olha só. A maioria das bactérias, elas não podem provocar doenças aos seres humanos. Elas não são patogênicas. Mas existem muitas bactérias que podem provocar doenças, tá? Essas bactérias e esse termo patogenicidade está associado a causar um dano ao organismo que é chamado de parasitado. Esse parasita acaba provocando um dano a esse corpo do qual ele vai utilizar algo causando-lhe algum tipo de problema. O tratamento para a maioria das bacterioses é antibiótico. Há antibióticos extremamente eficientes e que são capazes de provocar a morte das bactérias. A prevenção de muitas bacterioses ela é feita através do processo de vacinação. A primeira vacina que uma criança ela recebe após o seu nascimento é a vacina BCG, que previne contra a tuberculose, um tipo de bacteriose, tá? Então, gente, vamos falar aqui sobre a primeira bacteriose que eu escolhi e a mais comum, né? Por isso eu trago ela para relatar. Muitos de vocês adolescentes, vocês sofrem de acne, né? Essa é provavelmente a doença de pele mais comum na espécie humana. A acne, ela resulta no bloqueio de um ducto onde não há aí a secreção das glândulas sebáceas e por isso você acaba tendo aí uma infecção local. Claro que para evitar acne tem a ver muito com a nossa alimentação, uma alimentação equilibrada, ela pode facilitar, né, o processo da nossa pele de eliminação dessas substâncias, mas também há um processo de higienização, sabonetes, cremes específicos, o próprio processo de limpeza, né, lavar a pele com água e sabão, secar essa pele já evita a acne. Eu trago uma imagem aqui para vocês que nos mostra, por exemplo, a acne nodular cística. Isso aqui já é um processo em que você precisa de tratamento. Caso contrário, você pode ter um dano permanente na sua pele. Um outro exemplo aqui de bacteriose, eu costumo dizer que essa é considerada, né,
uma das maiores pandemias da história da humanidade, que é a peste negra ou peste bubônica. Essa doença, originária do continente asiático, da China. Não mera coincidência com o que a gente vive hoje. Porém, a gente vive hoje um processo pandêmico viral. E a peste negra ou peste bubônica foi um processo pandêmico bacteriano, certo? Calcula-se que cerca de 1/3, das pessoas que viviam naquele período na Europa acabaram indo a óbito. O agente etiológico dessa doença é sim a peste. E a forma de transmissão aí é a picada da pulga do rato infectada com a bactéria. Infelizmente, naquela época, as condições de higiene da população mundial acabaram colaborando para a proliferação dessa doença. Era muito comum nas casas você estar se alimentando, você estar fazendo alguma coisa dentro da sua residência e você ter ratos circulando. Então, infelizmente, naquela época, o processo de higienização e devido à ausência de saneamento básico acabou fazendo com que essa pandemia disseminasse boa parte da população mundial. Galera, um outro exemplo aqui de bacteriose é a leptospirose. A leptospirose ela é provocada pela bactéria Leptospira interrogans. Essa bacteriose ela é muito comum pós períodos de enchente. Por quê? Porque muitas vezes essa água ela traz, para uma área onde os seres humanos vivem, pelo próprio processo de entupimento de bueiros, as fezes e a urina de rato. E acaba muitas vezes contaminando as pessoas. Então, os sintomas da leptospirose, eles são sintomas muito parecidos com o de uma gripe. E muitas vezes, as pessoas acabam não se dando conta que estão com essa doença. E acabam indo a óbito por uma confusão dos sintomas, bem parecido com de alguma virose, por exemplo, tá? Meninos, olha uma questão aí para a gente responder sobre uma bacteriose. Enem 2012. Medidas de saneamento básico são fundamentais para o processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento, relatando que há 30 dias teve contato com água de enchente. Olha o indicador, falou em água de enchente, acende aqui uma luzinha na minha cabeça. Pode ser leptospirose. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Sintomas que são também facilmente confundidos com uma virose, tá? Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias de localidade, há indicações de que o paciente apresenta um quadro de, é óbvio, a gente já sabe a resposta. Nós temos aí como resposta correta a letra D de dado. Esse paciente apresenta o quê? Leptospirose, provocada pela bactéria Leptospira interrogans. Meninos, outra questão também trazendo pra gente algo relacionado às bactérias, do Enem 2017, tá? Pertinho, hein? A gente está em 2020. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Vamos analisar os itens relacionados a essa questão? Eu estou falando sobre doença, eu estou falando sobre medicação que vai atuar onde? Que vai atuar combatendo bacterioses, que ele menciona ali antibióticos, tá? Então a letra A ele fala, ativando o sistema imunológico no hospedeiro. Será que o meu sistema imunológico vai ser ativado por um antibiótico? Interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Nada a ver essa alternativa, né? Como é que se interfere, na cascata bioquímica de um processo inflamatório? Removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. Nem sempre uma bactéria libera toxina, tá? Combatendo as células hospedeiras da bactéria. Eu não tenho que combater célula hospedeira bacteriana, eu tenho que combater a bactéria, tá? Como um todo. Danificando estruturas específicas da célula bacteriana. E aí, galera, quando você pega uma questão dessa do Enem 2017, é óbvio que a resposta é o quê? A letra E. Como é que os antibióticos atuam? Impedindo a síntese bacteriana,
tá? Danificando estruturas específicas da bactéria, muitas vezes atuando sobre a parede celular bacteriana. Então tá aí uma questão do Enem 2017 sobre as bactérias, tá bom? Meninos, uma outra doença, tá? A dica final aqui para vocês. Eu vou relatar algumas doenças que vocês precisam estudar aí, que também cai no Enem. A meningite, que também é uma doença bacteriana, dá uma estudada na meningite. A hanseníase, que é conhecida por nós popularmente como lepra, também dá um apanhado, certo? Pneumonia bacteriana, doença que atinge o pulmão, provocada pela pneumococo. Uma outra doença bacteriana que é cobrada, o tétano. O tétano, gente, ele é provocado, né, por uma bactéria que não vive em locais que há disponibilidade de oxigênio. Então, geralmente, o tétano ele ocorre em ferimentos profundos. Nós temos aí a tuberculose, que também é uma inflamação que atinge o sistema respiratório humano. E, por último, vamos responder essa questão que sintetiza o que a gente viu. Vacina, soro e antibiótico submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Vacina, soro e antibiótico. Pessoas que viajam para as regiões em que ocorre alta incidência de febre amarela é doença viral. Picada de cobra peçonhenta, eu uso soro, que é defesa ativa, tá? E leptospirose a gente acabou de ver, é doença bacteriana. Querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências. Devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Primeiro, galera, primeira situação que eu tenho ali é o quê? Uma pessoa com febre amarela, para prevenir febre amarela. Vacina, que é doença viral. Segundo, picada de cobra peçonhenta. Soro, que eu preciso dos anticorpos prontos. E por último, eu preciso de quê? De antibiótico, porque a doença é bacteriana. Então, pegou uma questão dessa? Não tem erro. Qual é a alternativa correta? A letra B. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gláucia e nós vamos hoje para mais uma aula de História da Arte. E o nosso tema, Arte Contemporânea. Isso é arte? Isso até eu faço. A maioria de nós já olhou para alguma obra da arte e não entendeu nada. Ou pelo menos fingiu que entendeu. Presta atenção nessa notícia. Impressão, nascer do sol. Eu bem o sabia. Pensava eu, se eu estou impressionado é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado do que esta cena marinha. Esta foi a notícia dada por um crítico e pintor quando surgiu o impressionismo. He changed his mind. Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? Has in his heart. Reparem bem que existe uma certa ironia por trás dessa notícia. Ou seja, as pessoas que habitavam naquele contexto, naquele momento, não apreciavam as obras que os impressionistas produziam. Elas causavam um certo estranhamento. Mas nos dias atuais é difícil a gente encontrar alguém que não goste, não conheça ou não aprecia as obras impressionistas. Então, será que esses questionamentos que nós fazemos hoje em relação à arte contemporânea não são semelhantes aos questionamentos que faziam das obras impressionistas ou de todos os outros períodos que buscaram de alguma forma renovar alguma coisa? Eu costumo dizer que tudo aquilo que é muito próximo de nós tira um pouco, limita a nossa visão,
Faça um teste. Pega a sua mão e aproxima ela bem pertinho do seu olho. Você consegue ver claramente? Não. Você vê melhor à medida que ela se afasta do seu olhar. Então, muitas coisas no mundo, no nosso contexto, nós só conseguimos ver quando ocorre um certo distanciamento. Não existe um consenso de quando exatamente a arte contemporânea surgiu, mas nós vamos encontrar diversas fontes que nos dizem que o grande divisor de água entre a arte moderna e a arte contemporânea foi a Segunda Guerra Mundial. O fato é, vamos criar na nossa mente, imaginar essa linha. A arte clássica, ela tinha essa questão da beleza muito forte de ser admirada. A arte moderna traz um rompimento desses padrões, traz um questionamento, uma estranheza. E a arte contemporânea, ela vem incrementando essa quebra de padrão da arte moderna. Ela diz o seguinte, que a ideia, o conceito da obra, o processo em que essa obra foi construído é mais importante do que o produto. Então vamos pensar no seguinte, se o conceito é mais importante do que o produto, não existe mais um senso comum, porque cada pessoa que olhar para esse produto, para essa obra, vai colocar sobre esta obra a sua forma de interpretar. Não existe uma verdade absoluta. A arte contemporânea, ela vem chocar, chacoalhar, questionar, nos fazer sair da nossa zona de conforto. Nem sempre ela nos dá uma resposta, mas ela traz muitas perguntas. Consequentemente, existe aí um julgamento da questão da beleza. Então, o que é belo e o que não é belo para a arte? Para a arte contemporânea, a beleza está em transformar o olhar do espectador, está em ampliar a visão que ele tem sobre as coisas, está em transformar os nossos conceitos, as nossas ideias. É aí que está a beleza. Sabe aquela velha frase, bonito mesmo é o interior? Cabe na arte contemporânea. Um outro fator muito importante para nós colocarmos em questão é a globalização. Nós estamos no mundo globalizado e isso influencia, é a questão do contexto dentro da história da arte. Percebam que a diversidade de temas que nós temos hoje em dia, o fluxo de informação é muito grande e isso influencia. Quando nós falamos da arte contemporânea, nós estamos falando de muitas linguagens artísticas. Nós estamos falando de instalações de grafite, de intervenções, de performances, de arte digital, de internet arte e várias outras que não dá para citar todas aqui. Um aspecto muito importante que nós não podemos deixar de falar e não podemos esquecer é a participação do público na arte contemporânea. Não é mais suficiente que esse público fique só observando a arte ou questionando sobre alguma coisa que ela propõe. A arte agora pede para que o público seja parte dessa arte. Ele pode andar por entre essa obra, ele pode movimentar esta obra, modificar, pode comer, cheirar. Ele pode ser a própria obra. E se eu digo que o público agora faz parte dessa obra, então eu também estou dizendo que essa arte não cabe mais só dentro da parede do museu. Ela extrapola e ela consegue chegar a lugares que antes ela não chegava, seja no meio da floresta, seja na esquina da sua casa, na tela do seu celular, do seu computador, na estampa da sua roupa. Ela é muito mais globalizada, está muito mais perto de você do que você possa imaginar.
arte não é mais durável. Ela não precisa ser durável. Ela pode se dissolver em um segundo e, mesmo assim, deixar o seu fruto por muito tempo. Eu espero que a nossa aula possa ter ressignificado o seu olhar para a arte contemporânea. A gente se vê na próxima aula. E aí, meu povo lindo, tudo beleza? Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Felipe Veloso, ator, e tenho o prazer de estar sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado para vocês. Nesta edição, eu trago mais um episódio do Palavras Vividas, onde eu apresento textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Com certeza vocês vão curtir. Um beijo grande, aproveitem as aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Eu preciso falar com você. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito, muito menos o poder, de te fazer desistir. Então, calibre as antenas, apure os filtros para saber quem realmente quer o seu bem ou quem apenas projeta em você uma expectativa de como o mundo deveria ser. Tá tudo certo. Desde que você esteja certo de que no final vai dar tudo certo. Até porque, se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. E quando der certo, aí vai ser só o começo. Já sabemos o que é um valor numérico, trocar a letra pelo número, independente do tipo de função. Já vimos o que é um plano cartesiano. Nós vamos estudar alguns gráficos, interpretar alguns gráficos dentro do plano cartesiano, ok? Vem comigo. Então aqui eu tenho vários planos cartesianos. Reta, perpendicular, perpendicular, perpendicular e assim sucessivamente. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 e o gráfico 4, certo? O gráfico 4. Vamos estudar esses 4 gráficos. Nossa, não estou entendendo nada. Então vamos nessa. Vem comigo e repete. Toda reta traçada no plano cartesiano denomina-se reta suporte. Então isso aqui é chamado de reta suporte. Toda reta suporte inclinada é conhecida como função do primeiro grau. Então o que é uma função do primeiro grau? Todo plano cartesiano que recebe uma reta suporte inclinada. Se eu coloco uma reta horizontal ao eixo de x, eu vou chamar de função constante, certo? E o que mais eu estou vendo aqui, professor? Simples. Esta reta está para a direita ou para a esquerda? É só você olhar para a tua mão aqui, ó, esquerda. Então, se ela está para a esquerda, ela é uma função crescente. Decrescente. Olha que interessante. Decrescente. Se ela está para a direita, ela é uma função crescente. Vê se você aprendeu. Esquerda, crescente ou decrescente? Decrescente. Está para a direita ou para a esquerda? Direita. Crescente ou decrescente? Ela é crescente. Então nós já aprendemos que todo gráfico que for permeado por uma reta suporte, que é essa reta inclinada, denomina-se função do primeiro grau. Ainda lá vocês vão ter essas aulas, função afim e linear, mas só para interpretar o gráfico, que é a nossa aula de hoje. O gráfico que não corta o ponto zero é chamada de afim, e o gráfico que não corta o ponto zero é chamada de afim. O gráfico que corta o ponto zero, ela é chamada de linear. O gráfico que corta o ponto zero, ela é chamada de linear.
outras informações vocês vão ter numa aula específica sobre essas funções. Eu só estou interpretando os gráficos dentro do plano cartesiano, certo? Então, função do primeiro grau e função constante. Vem comigo para mais umas. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Olha que interessante. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a função quadrática. O que é uma função quadrática? Função quadrática quando eu tenho uma parábola. Repete comigo. Isso aqui é reta suporte, tá? Isso aqui é uma parábola, certo? Concavidade para cima, crescente. Concavidade para baixo, decrescente. Concavidade para cima, crescente. Concavidade para baixo, decrescente. Concavidade para cima, crescente. Concavidade para baixo, decrescente. Olha que interessante. Então eu tenho formas diferentes de analisar cada gráfico. Por isso que eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Professor, mas por que esses desenhos são diferentes e eu nunca estudei? Se eu estudei, eu não estou lembrado. Simples, simples. Vem comigo. A parábola cortou o eixo de X em quantos pontos? 2. X' e X duas linhas. Se ele cortou em X' e X duas linhas, então quer dizer que essas raízes são diferentes. Então, ó, X' é diferente de X duas linhas. Toda vez que X' for diferente de X duas linhas, teremos uma parábola que corta o eixo de X em 2 pontos. Como eu só toco uma vez, X' é igual a X duas linhas. Quando eu toco apenas uma vez, X' é igual a X duas linhas. Quando eu toco nenhuma vez, é porque delta é um número negativo. Se delta é um número negativo, então não terá o toque no eixo de X. Olha essas duas últimas, 1 e 2. Então isso aqui nós vamos chamar de hipérbole, função exponencial. Por que que é exponencial? Porque a hipérbole não cortou o eixo de X, certo? Então se eu tenho uma reta suporte inclinada, eu tenho função do primeiro grau. Reta suporte paralela ao eixo de X é uma constante. Concavidade para cima e para baixo, eu vou ver se ela é crescente ou decrescente e vou ver quantas vezes ela vai tocar dependendo do valor de delta. E o expoente quando eu tenho uma hipérbole. Olha que interessante, uma revisão rápida, mas bem objetiva, para que você entenda como funciona a interpretação dos gráficos. Vimos como funciona a interpretação de um gráfico dentro do plano cartesiano. Só que nós temos gráficos de barra, gráficos de linha, tá? E o mais usado é o tal da pizza. E ele coloca sempre com algum assunto. Eu tirei aqui probabilidade, por exemplo. Na aviação, ocorrem acidentes por aproximação dos aviões durante o processo de voo, decolagem, veículos e aterrissagem. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de acidente de aterrissagem? Pessoal, na verdade o gráfico está muito claro. Sabemos que probabilidade nada mais é que o valor do universo pelo evento. O universo é o valor total. Então a pizza toda, se eu somar 30 com 30, 40 com 5 e com 5, eu vou ter 110. Esse é o valor do conjunto universo. Só que dentro do pedaço da pizza, o único que ele quer saber a probabilidade de acidente é na aterrissagem. E a aterrissagem aqui está marcando quanto? 30 na pizza. Então 30 dividido por 110 vai dar 27,200 e alguma coisa aqui que eu não vou me lembrar agora, para não perder muito tempo. Simples questões do Enem, pessoal. Interpretar gráfico é saber ler o título. Quando você ler o título da questão, você já consegue ver se ele tem x e y ou se ele é por um montante conhecido como fórmula de pizza. Beleza? E para terminar nossa aula, decaimento e crescimento. Apesar que eu já falei mais cedo que é função crescente e decrescente. Mas aí eu vou fazer uma forma mais técnica.
tá? Então, crescimento e decrescimento, vamos para a prática. Eu tenho um plano cartesiano, ó, o ponto -1 e -1 gera o ponto A, vou chamar aqui de A, e o ponto B, ele vem de 1 positivo com 1 positivo. O que aconteceu entre A e B? Entre A e B houve um crescimento, então a função está crescente, tá? De A a B. Só que o que acontece de B para C, de B para C, se o ponto B é 1 e 1, o ponto C é 2 de x e -1 de y. Houve o quê? Um crescimento ou um decréscimo? Houve um decaimento. Então aqui eu tenho crescimento e decaimento, tá? Então eu tenho uma função crescente e tenho uma função decrescente. Em qualquer tipo de gráfico você vai poder analisar isso aí, certo? Se você tiver um gráfico dessa forma, por exemplo, olha só, dessa forma aqui, ó, você também vai poder analisar da mesma forma, ó. Ela vai crescente, chega no ponto aqui, o chamado de máximo, e ele desce. Então ele fez uma decaída. Cresce novamente, decai, cresce novamente e decai. Então aqui são aquelas funções chamadas função senoide, função tangente, função cotangente, que existem dentro da função que vocês devem estudar posteriormente. Então essa foi a nossa aula de hoje e espero que vocês tenham aprendido e compreendido de uma forma muito simples, né? Humilde, mas de coração. Olá pessoal, tudo jóia? Vamos agora para a nossa terceira aula sobre agropecuária e agora a gente dá continuidade à questão de conceitos. Ficar bem atento, isso é muito cobrado e aqui a gente vê um conceito que é bastante, digamos assim, comum na história das questões sobre agropecuária, que é o termo agricultura itinerante. De onde vem o termo itinerante? Vem justamente da característica que essa prática agrícola tem, que é de ficar sempre mudando de localidade. Mas a principal característica da agricultura itinerante não é simplesmente essa, mudar de localidade. A principal característica está associada à prática que o agricultor faz antes de plantar, que é tocar fogo na vegetação natural que tem naquele espaço. Para entender melhor como esse processo funciona, agricultores pobres, muitas vezes sem terra para plantar, eles acabam se apropriando de terras alheias, abandonadas ou mesmo terras públicas. Isso acontece, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, que são parques nacionais, que são áreas protegidas, que não podem desenvolver atividade econômica e que são tão grandes que não há, por exemplo, como o governo fazer uma vigilância contínua e proteger esses espaços. Então, agricultores simples, humildes, pobres, que não têm renda para ter o seu espaço, chegam até essas regiões e desmatam o lugar, limpam o terreno para poder plantar. Qual é a estratégia que eles usam para limpar o terreno? Sem muita gente, sem ferramentas suficientes, ele toca fogo na vegetação. Isso limpa o espaço, depois ele faz o destocamento, que é tirar as raízes das plantas que foram queimadas, e inicia o processo de cultivo. A queimada inicialmente gera uma fertilidade simples para o solo, o que faz com que as primeiras produções realizadas ali sejam positivas, mas o uso contínuo degrada o espaço. Então o agricultor abandona aquele lugar e se muda para outro e acaba fazendo o mesmo processo naquele espaço diferente e com isso ele vai circulando de um ponto a outro. Comunidades indígenas no passado, ainda mesmo hoje algumas delas, fazem isso no Brasil. Só que em algumas localidades o termo indígena aplicado a esse tipo de atividade é coevara. Isso é muito comum, por exemplo, no interior do Nordeste o uso dessa expressão, até hoje pelas comunidades mais simples. Aqui, por exemplo, no estado da Bahia, esse tipo de prática chega a causar alguns desastres ambientais. Por exemplo, na região da Chapada Diamantina existe um grande parque federal de proteção ambiental que acaba sendo utilizado dessa forma e muitas vezes o incêndio acaba
perdendo o controle daquele espaço que o agricultor estava desenvolvendo e acaba se espalhando por outras áreas, causando grandes danos ambientais com processos de queimadas extensos. É comum, por exemplo, que a gente ouça essas notícias em determinados períodos do ano e por mais que a fiscalização ocorra, o espaço é tão grande e o controle fica muito difícil e os agricultores, infelizmente, por uma questão de necessidade, acabam fazendo isso e trazendo grandes danos ambientais. Bom, de uma maneira muito conceitual, é fundamental que a gente fale sobre os tipos de cultivos, ou seja, sistemas agrícolas. Então fiquem muito atentos, não só o conceito, mas a explicação que eu vou fazer de cada um deles. Primeiro vamos falar do mais simples, que é o cultivo de subsistência. Veja só, cultivo de subsistência, que é comum em países pobres, com comunidades rurais muito simples, é aquele tipo de cultivo que é feito única e exclusivamente para o sustento do agricultor. Nesse tipo de cultivo não há excedente financeiro, ou seja, não há lucro. O agricultor pode até pegar parte da sua produção e vender. No entanto, aquilo que retorna de dinheiro é única e exclusivamente para o seu sustento. Vamos chamar esse modelo de agricultura de subsistência, para que o agricultor possa subsistir. Bom, se o agricultor planta, se ele consegue tirar dali o seu sustento, mas também ocorre excedente financeiro, vamos chamar esse sistema de agricultura comercial. A principal característica da agricultura comercial, fiquem atentos, é que ela é voltada para o mercado interno. Por mais que a produção seja pequena, média ou grande, se essa atividade é voltada para o mercado interno, vamos chamar de agricultura comercial. Se você tiver uma propriedade de 1 hectare, ou se você tiver uma grande propriedade de 100 hectares, mas você está produzindo e essa produção é voltada para o mercado interno, é agricultura comercial. Nos países ricos, por exemplo, vamos pegar aqui determinadas características da agricultura da Europa. Você vê uma produção que é voltada para o mercado interno, a maior parte dos produtos que acabam sendo produzidos. Alguns gêneros, como uva, azeitonas, acabam sendo voltadas também para exportação. Às vezes, o que se exporta é o excedente, mas você vê muito nos países ricos a agricultura comercial ser muito forte. Aqui no Brasil, tem uma prática de agricultura comercial que vocês já devem ter ouvido falar, que é a agricultura familiar. Essa agricultura familiar é aquela que hoje é responsável por colocar comida em nossa mesa. Uma vez que a agricultura de grande porte, aquela do agronegócio brasileiro, acaba sendo voltada muitas vezes para commodities. Lembre do termo que a gente analisou, que é para exportação. Mas aquela que vai colocar a comida da nossa mesa, a comercial, aqui no Brasil, acaba sendo chamada também de agricultura familiar. Ah, professor, então a agricultura familiar é sinônimo de comercial? Tecnicamente sim, mas como sistema agrícola, você tem que usar o termo agricultura comercial, que é voltada para o mercado interno. Bom, e como é que a gente vai chamar aqueles cultivos de commodities que são voltados para exportação? Bom, no passado, era comum usar o termo plantation. Atenção, porque hoje isso está desatualizado. Você pode até encontrar isso em questões, você vai encontrar isso, por exemplo, aqui na sequência das imagens que você está vendo, mas você tem que usar isso basicamente entre aspas, para destacar que é uma nomenclatura que você está usando como exemplo. Então, plantation eram cultivos voltados para exportação, normalmente monoculturas, mas que usavam mão de obra escrava. Isso tecnicamente não existe mais no mundo. Claro que você ouve, volta e meia, falar sobre trabalho análogo à escravidão, mas não aquela escravidão do passado, onde o indivíduo era proprietário de seres humanos que eram obrigados a trabalhar. Então nós temos hoje uma realidade, graças a Deus, diferente, e nesse processo, né, você tem que usar o termo novo, que é cultivo especulativo. Então, o que é o cultivo especulativo? É aquele cultivo que é basicamente de um produto ou poucos produtos, ou seja, monoculturas voltadas para exportação do, tecnicamente falando, commodity. Isso é típico de país subdesenvolvido que acabou implantando uma agricultura muito forte. Alguns países ricos também desenvolvem cultivos especulativos. Um dos grandes exemplos
é os Estados Unidos, né? Que plantam bastante trigo, o Canadá também planta bastante soja e outros grãos que eles voltam para exportação, como milho especificamente. Agora, atenção para um outro termo que é cultivo socialista. Cultivo socialista não é cultivo de país socialista. Cultivo socialista é o sinônimo de cooperativas. Então existem algumas cooperativas agrícolas que vão ganhar essa nomenclatura em qualquer lugar do mundo, viu? Até mesmo em países capitalistas você pode usar esse termo como um sinônimo para cultivo de organização cooperativa, ou seja, agricultores se unem, produzem e depois, ao vender o produto, dividem o resultado da produção. Vamos aqui ver alguns exemplos de cultivos especulativos. Essa é uma região de um grande campo de soja no centro-oeste brasileiro, uma região que é bastante desenvolvida quanto ao agronegócio. Aqui a gente vê uma outra plantação importante em nosso país, fica na região do Paraná, que é o cultivo de café na nossa terra roxa, o solo mais fértil do Brasil, um dos mais férteis do mundo, o solo de origem vulcânica. Também a gente vê aqui outra commodity importante produzida no Nordeste brasileiro e também em outros estados fora do Nordeste, como o estado de São Paulo, que é o maior produtor brasileiro hoje de cana, da famosa indústria sucroalcooleira, que vai produzir o açúcar e o etanol, né, para ser usado como combustível. Uma outra imagem importante para a gente analisar é essa de um cultivo cooperativo, um dos mais importantes e famosos do mundo, que é um kibbutz em Israel. Fazendas que são funcionais como cooperativas, onde a produção é dividida, compartilhada. Aqui é uma imagem de projeção ainda de uma grande usina solar que será desenvolvida para atender alguns kibbutz em Israel. E essa imagem é uma imagem real, atual, de um kibbutz, de uma grande cooperativa agrícola que funciona no deserto de Israel. Eles utilizam técnica de gotejamento para irrigação com grande produtividade nessa região. Na sequência, a gente vai falar de outros conceitos e informações importantes sobre agropecuária. Valeu? Até a próxima. Fala, guerreiro. Fala, pré-universitário. E aí, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Professor Negão aqui, Negão da Química, Negão na área, mais uma vez, para juntos, então, darmos continuidade a todo esse universo massa da química orgânica. Beleza, gente? Então vamos nós, vocês já me conhecem, então não é necessário as apresentações, vamos então direto ao assunto. Vamos falar hoje sobre os radicais orgânicos, finalizando essa primeira etapa da química orgânica, enfatizando assim os principais radicais, principalmente aqueles que apresentam um maior grau de aparição voltado para a prova do Enem, prova a qual você vai brocar, beleza? Então vamos aqui, todo mundo se liga. Temos, gente. Conforme conceitos voltados para os radicais livres. Peraí, negão, professor, que conceitos? Calma. Todo e qualquer radical livre, quimicamente falando, saindo um pouco do aspecto fisiológico e biológico, de forma bem mais voltada para a química, nada mais é uma substância que passa por um processo de instabilidade, fazendo com que haja agora uma valência livre, uma ligação, ou seja, um desemparelhamento de elétrons, caracterizando assim uma nova valência aberta, caracterizando também uma instabilidade muito grande para a molécula ou para o grupo de átomos. Então essa seria mais ou menos uma explicação voltada para os radicais livres. Os radicais orgânicos são agrupamentos de átomos que possuem elétrons livres, o que eu falei lá dos radicais. A maioria dos radicais livres é resultado de uma cisão. Gente, cisão nada mais é que uma ruptura, uma quebra, uma cisão homolítica de hidrocarbonetos que são compostos formados somente por átomos de carbono e hidrogênio. Essa cisão é um rompimento, como eu falei, uma quebra de uma ligação covalente gerada entre um carbono e um hidrogênio, em que cada um desses átomos fica com um dos elétrons que antes estava sendo compartilhado na ligação. Para que você possa observar aqui, se liga só, rapidão. Vocês podem observar que você tem o metano, certo? Caracterizado por apenas um átomo de carbono. Logo, esse emparelhamento, esses dois elétrons aqui sofrerão uma ruptura. Sofrerão então a cisão. E essa cisão
vai caracterizar uma desestabilidade para o metano. Logo, ele deixa de ser metano, passa a ser agora um radical metil, caracterizado por 3 átomos de carbono, logo um radical orgânico. Dando continuidade, a nomenclatura dos radicais orgânicos saturados, ou seja, aqueles que possuem somente ligações simples entre carbonos. Fácil demais, gente. Prefixo que indica a quantidade de carbono, um carbono MET, logo a terminação vai ser il ou ila, fique à vontade, juntando o prefixo grego que caracteriza a quantidade de carbono, mais a terminação il, você forma então o metil. 2 carbonos, et, com a terminação etil. 3 carbonos, prop, com a terminação propil. E assim sucessivamente. Esses radicais livres são bastante instáveis. Falei logo no início, não foi? Ou seja, possuem vida curta, pois os elétrons agrupam-se em pares, visto que eles possuem elétrons livres ou elétrons desemparelhados. Ficam com valências livres e reagem rapidamente com qualquer molécula que esteja à sua volta. Quando 2 radicais orgânicos ligam-se, formam uma cadeia carbônica. E se o radical ligasse a um carbono que não seja primário, que não esteja ligado somente a mais um carbono, vocês podem perceber então que eu teria algumas variações, a depender do tipo de carbono, primário, secundário ou terciário. O que eu vou começar a falar a partir de agora. Vê só. Os principais radicais que aparecem lá na prova de Ciências da Natureza, voltados, claro, para a química, estão aqui listados. Temos o radical metil, como eu já falei, apenas um carbono. Olha o tracinho aqui, ó, a valência, a ligação. É ela que caracteriza a instabilidade desse radical. Etil, o propil, o isopropil. Professor, negão, por que iso? Iso é um prefixo grego que caracteriza a igualdade, equilíbrio, logo uma congruência. Digamos então que essa valência está num carbono que é secundário, ou o carbono está literalmente no meio. Butil são 4 carbonos, logo percebam que a valência está no carbono primário, muita atenção, viu? Cuidado. Sec-butil, a minha valência agora está no carbono que é secundário, pois esse carbono está ligado a 2 outros carbonos. E terci-butil, porque a minha valência livre está num carbono que é terciário. Então, gente, a compreensão é tranquila, é atenção quanto ao local da valência. Temos aqui os prefixos, eu fiz questão de colocar só para relembrar, os principais prefixos até a quantidade 11, que caracteriza então um deck, 11 carbonos. Tenho aqui uma estrutura onde eu tenho 2 radicais fora da cadeia principal, o radical metil, está aqui no carbono 2, próximo da insaturação, e o radical etil está aqui no carbono 4, então percebam que a nomenclatura ficaria 4-etil, 2-metil, X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal, 2-eno, porque tem uma dupla ligação no carbono 2. Um detalhe importante, regra da IUPAC, ordem alfabética. É necessário colocar o nome dos radicais em ordem alfabética. E assim, finalizamos com, além dos principais radicais que eu já citei, fiz questão de trazer alguns outros radicais que não têm o mesmo grau de aparição daqueles principais lá, de acordo com a quantidade de carbono, mas é interessante você fazer aquela anotação aí, colocar no cantinho para você não esquecer. Além desses grupos orgânicos que possuem apenas ligações simples, existem outros que são derivados de compostos insaturados. Espera aí, ligado a carbono com saturação, apenas ligação simples, os que nós já falamos. Agora, quando o carbono é insaturado, observe que eu tenho outros radicais. Temos aqui, ó, o benzil. Perceba então que agora aparece um anel aromático ligado diretamente ao carbono. Temos o alfa e o beta naftil, pois são derivados do naftaleno, vimos na aula passada. Temos o fenil, que nada mais é o benzeno passando por uma instabilidade, abrindo-se uma valência. E temos o vinil, que é um radical insaturado. Ó a presença da dupla ligação aqui, ó. Se liga só, viu? E aqui, galera, alguns grupos orgânicos divalente. Divalente, 2 ligações. Trivalente, 3 ligações. Temos o metileno. Percebam que ao invés dos 3 hidrogênios eu tenho apenas 2, pois 2 valências foram abertas.
temos o etileno, etil, 2 carbonos, o eno por conta dessas duas valências. O etilideno e o etilidino, de acordo com a quantidade de valências. Esses 4 radicais não são tão vistos, não aparecem tanto, pelo menos nas últimas versões das provas do Enem, certo? Mas, por garantia, conhecimento acima de tudo, certo, gente? Agradeço demais, eu vou ficando por aqui. Mais uma aula, missão cumprida. Todo mundo, então, eu espero que vocês continuem mantendo todas as medidas preventivas, certo? O uso do álcool, da máscara, ainda para esse momento caótico que nós vivemos. Mas logo, logo tudo isso vai passar. Deus abençoe todo mundo. Falou, abração. Valeu, galera. Tchau. É isso. Nada como um dia após o outro. Nada como uma fórmula depois da outra, uma questão depois da outra. É isso aí. Esse é o nosso momento, é o nosso trabalho. Nosso trabalho é estarmos nos preparando todos os dias para realizar uma prova de sucesso no final do ano, no caso, no início do próximo ano. E para isso nós estamos aqui. O TV Enem está com você todos os dias na nossa plataforma tvenem.com.br. Nos canais de vídeo, tá lá no YouTube, você procura o canal Escritório do Pensamento, estão todas as aulas lá. Também estamos no Instagram, postando as aulas, @TV Enem. E claro, na TV aberta, democraticamente na TV aberta e nas TVs a cabo também. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, muita paz e muita luz para vocês.